O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra ali colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham retirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país. E quando nós celebramos uma solenidade, uma festa, uma memória de Nossa Senhora, nós temos a oportunidade de muito mais do que elevar a Deus o nosso carinho que temos pela Mãe de Jesus, mas nós temos a oportunidade de olhar o exemplo de Maria. E é interessante nós percebermos que em toda a história da salvação, depois do sim de Maria, a Mãe de Jesus sempre esteve presente, levando a todos os filhos e filhas de Deus a esperança. Então, se nós olhamos para as aparições de Nossa Senhora, espalhadas pelo mundo inteiro, no decorrer de toda a história, da trajetória, da experiência do povo de Deus, Maria sempre vem em auxílio do povo como sinal de esperança. A cada lugar que Nossa Senhora aparece, ela aparece no momento em que o povo precisa de um sinal de esperança. Ela aparece em momentos em que o povo precisa depositar a sua confiança em Deus. Ela aparece justamente no momento em que o povo está passando por dificuldades ou por vários desafios em sua vida. E em relação à sua aparição no nosso país, não é diferente, não foi diferente. No momento em que o país vivia a experiência da escravidão, um grupo de escravos oprimidos, marginalizados, Nossa Senhora então aparece
como sinal de esperança, como sinal de luz para um povo que de alguma forma vivia no seu coração a angústia, vivia a experiência da escravidão, vivia a experiência da dor. Podemos até mesmo pensar, talvez em determinado momento, nem enxergando mais uma luz. E Nossa Senhora então, por meio das águas, aqueles pescadores a encontram e traz para aquele grupo, para aquele povo e para o povo brasileiro, a esperança. Com isso nós compreendemos que Nossa Senhora não aparece simplesmente para mostrar que é a mãe do Salvador, mas para nos indicar um Deus, a qual ela nunca quis tomar o seu lugar. Então Nossa Senhora sempre em suas aparições, ela vai apontar para aquele que é a razão da nossa salvação. Ela vai apontar para aquele a quem ela mesma um dia entregou a sua vida, aceitou os seus projetos. Então quando nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora, nós precisamos compreender que a nossa experiência com Nossa Senhora deve nos levar a Deus. Eu dizia agora cedo lá na Sapucaia, onde celebrava às 7 horas, que nós precisamos ter muito cuidado na nossa experiência de devoção a Nossa Senhora. Devemos amar a Mãe do Senhor, devemos amar, porque a mãe, além da Mãe do nosso Senhor, ela é a nossa Mãe. Ela foi entregue à humanidade inteira como mãe, quando Jesus estava passando pela experiência da morte de cruz. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, a humanidade inteira se tornou filhos e filhas de Nossa Senhora. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós podemos sim venerar Nossa Senhora. Nós podemos sim amar essa mãe que o Senhor deu a nós. Mas precisamos compreender que nem ela mesma quis ocupar um lugar que não é dela. E no Evangelho é interessante nós percebermos que no primeiro milagre de Jesus, o início dos seus sinais, Nossa Senhora, ela sabe o lugar que ela ocupa, e ela vendo que ali faltava o vinho na festa de casamento, e faltando o vinho, faltava a alegria, poderia ser um motivo de vergonha para a família. E Nossa Senhora, sabendo que Jesus poderia fazer algo, ela vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. E é aqui que nós compreendemos o lugar de Nossa Senhora. Se ela quisesse se colocar acima de Deus, ou até tomar o lugar de Deus, ela mesma poderia ter feito um milagre. Mas ela sabia do lugar que ela deveria ocupar na história da salvação. E ela sabia que era Jesus que poderia realizar um milagre. E depois de dizer a ele: eles não têm mais vinho, o que acontece? Nossa Senhora sai de cena. Se nós prestamos bem atenção no Evangelho, depois que Maria vai até Jesus e diz que eles não têm mais vinho, ela não aparece de novo. Ela só vai dizer para os discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. E ela sai de cena. Aqui nós compreendemos que ela nunca quis ocupar o lugar que é de Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos ter muito cuidado na nossa experiência com Nossa Senhora. Porque corremos o risco muitas vezes de colocar ela no lugar que nem ela mesma quis. E aí, o Padre Zezinho, em uma de suas canções, nos ensina a compreender muito bem isso. Não é deusa, mas depois do Senhor ninguém foi maior. Ela ocupa o seu lugar na história da salvação. Nós a reconhecemos como Mãe de Deus e nossa, mas em tudo ela viveu a vontade do Pai e não se colocou no lugar que não era dela. E até aqui, meus amados irmãos e irmãs,
nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa experiência com Deus. Desde o momento em que o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela se entrega inteiramente ao projeto de Deus. Ela abraça o plano de Deus para a sua vida, a ponto de dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. E é isso que ela ensina a nós. E é por isso que ela dá esse recadinho para aqueles que estão servindo: fazei tudo o que ele vos disser. É fazer a vontade dele. Maria nos ensina a vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. Maria nos ensina a nos colocar como servos, como pequenos. E em muitos momentos nós corremos o risco até de acharmos que somos mais do que Deus. Ocupamos um lugar que não é nosso. Nos colocamos como grande. E deveria ser o contrário. Se colocar como pequeno, como servos, assim como Nossa Senhora se colocou. Quando nós olhamos para Maria, com o seu manto, com a coroa, isso não significa um lugar de destaque como rainha. Ela ocupa este lugar por ser a mãe de Deus, mas ela é reconhecida como rainha, não como esta mentalidade que nós temos de rainha, daquelas que são servidas, daquelas que carregam em si brocados de ouro, daquelas que ocupam o lugar de realeza, mas o lugar de rainha que Nossa Senhora ocupa na história da salvação e na nossa vida é porque ela se colocou como serva. A coroa é o reconhecimento de serva, de em tudo viver a vontade de Deus. O seu manto significa aquela que colocou o manto para servir, que se colocou como discípula. Então este lugar de rainha que Maria ocupa na nossa vida é um lugar de rainha totalmente diferente do que nós estamos acostumados a compreendermos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, olhar para Nossa Senhora é compreender este lugar que ela ocupa e buscarmos com a nossa vida imitar esta mãe que a todo momento nos aponta para Deus, que a todo momento nos convoca a fazer a tudo o que Ele nos disser, que a todo momento vai nos indicando o caminho que nos leva a Ele. Então, olhar para a Virgem Maria é encontrar nesta mulher uma grande intercessora, aquela que não tem o poder de realizar milagres, mas aquela que recebeu de Deus e tem a autoridade de interceder pelo nosso milagre. Naquela festa de casamento faltou o vinho. Faltar o vinho é faltar alegria, como o padre disse. E Nossa Senhora ocupa um lugar de intercessora naquele momento. Eu não sei qual é o vinho que está faltando na sua vida no dia de hoje. Talvez seja o vinho da alegria. Talvez seja o vinho da esperança. Quantos de nós estamos desacreditados? Quantas pessoas neste tempo de pandemia foram invadidas pelo medo? Quantos de nós estamos até mesmo diante desta realidade vivendo uma frieza na nossa fé? O padre sabe qual o vinho que está faltando na vida dele. Agora faço uma pergunta para você: qual é o vinho que está faltando na minha vida? Será que é o vinho da alegria? Será que é o vinho da confiança? Será que é o vinho da paciência? Quantos de nós estamos impacientes? Quantas pessoas agitadas? E a dinâmica da vida vai favorecendo isso, uma correria para lá e para cá. Um dia desses eu até dizia: nós precisamos desacelerar, nós estamos acelerados demais.
E quando nós aceleramos demais, nós corremos o risco de não viver uma experiência profunda com Deus, porque nós vamos nos enchendo de tantas coisas, e quando nós vamos perceber, a frieza da fé chega ao nosso coração. Muitos têm chegado para mim e dito assim: Padre, eu estou vivendo uma frieza na fé. Eu não sei se é essa pandemia, eu não sei o que está acontecendo. E aí quando o padre vai conversando com essas pessoas, eu vou percebendo que a aceleração do dia a dia tem favorecido esta frieza também na fé. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez o vinho que nós precisamos hoje é o vinho em parar um pouco e compreender que de nada adianta tanta correria sem a presença de Deus na nossa vida. De nada adianta querermos abraçar o mundo sem Deus na nossa vida. De nada adianta querermos enriquecer sem ter Deus na nossa vida. De nada adianta até arrumarmos confusão em família, brigar em família, por causa de herança, por causa de poder, se nós não temos Deus na nossa vida. Talvez seja este vinho que está faltando para nós. Parar um pouco e compreender que se Deus não estiver na centralidade da nossa vida, de nada adianta. E Maria nos ensina isso, a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Olha o exemplo dessa mulher que estava prometida em casamento, abriu mão de todos os seus projetos com José para aceitar o projeto de Deus em sua vida. E muitas vezes nós estamos agarrados nos nossos projetos, nas nossas vontades, nos nossos quereres, e esquecemos que só Deus nos basta. Então vamos pedir a Maria neste dia, que por meio de sua intercessão, possamos ser capazes de em tudo fazer a vontade de Deus. E ela fez. E a vontade de Deus para a vida de Maria, além de ser serva, ser esta grande intercessora. Ela que intercedeu e sempre vai continuar intercedendo por nós, pelas nossas necessidades. Então busque nesta Eucaristia que nós celebramos, pedir a Deus, por meio de Nossa Senhora, um vinho novo para a sua vida. Quantas pessoas abatidas, está faltando vinho novo. Talvez na sua casa está faltando vinho novo. Talvez na sua família, no seu trabalho está faltando vinho novo. E não espere vir um vinho novo de fora. O vinho novo precisa estar dentro de nós. Se nós encontrarmos esse vinho novo dentro de nós, que é o próprio Deus, podemos ter certeza, o mundo será transformado, a nossa família será transformada, aonde nós estivermos, será um ambiente totalmente diferente. Então, para terminar, o padre vai brincar com vocês. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado. Ah, padre, eu não gosto disso não. Mas olhe para essa pessoa e fala assim para ela: peça o vinho novo para a sua vida. Quando o vinho novo chegou naquele casamento, com certeza tudo se transformou. Que Nossa Senhora nos ajude a buscar sempre em Deus o vinho novo. Então vamos ficar de pé. E assim como Maria depositou sua confiança em Deus, assim como Maria aderiu ao projeto de Deus na sua vida, nós queremos professar que acreditamos neste Deus e acreditamos em sua vontade para nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.